Que Deus venha dar graça para os nossos queridos e amados irmãos. Que Deus venha dar graça para que as pessoas possam entender, para que elas possam compreender de que Deus, Ele é soberano. E se nós olharmos um pouco mais para frente, Deus fala no livro do Gênesis: destruirei a terra do qual eu fiz, com água. Com água. E estamos vendo hoje que já está chovendo desde segunda-feira sem parar. Domingo, segunda, terça, quarta. E quando novamente começa a chover incessantemente sobre a terra, as pessoas começam a primeira coisa a pensar no dilúvio. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente, porque há pouco tempo atrás houve muitos dias de chuva, deslizamento, enchente, houve calamidade pública. O estado do Rio Grande do Sul, a cidade de Porto Alegre, ficou inundada debaixo d'água. E parece de que as pessoas têm a memória curta. Deus manda os avisos. Deus permite vir as pestes. Deus permite vir os terremotos. Deus permite algumas coisas virem para chamar a atenção do homem. E há um ser humano na terra que precisa ouvir e entender a voz de Deus. Mas parece que o povo, parece que o homem endureceu o coração de uma certa maneira, que embora tudo que está acontecendo, eles não conseguem aquebrantar o seu coração. Deus tem falado através da natureza. Deus tem falado com o ser humano de muitas formas. Tem países onde a fome está assolando e os governos não se dão por conta. Tem países que eles não deixam adiantar o evangelho de maneira alguma. Eles não deixam os missionários adentrar e levar a palavra. Há países comunistas em que a Bíblia é proibida de uma pessoa ter, de uma família ter, de fazerem culto ao único soberano e poderoso Deus. E é por isso que os dias em que nós estamos vivendo são dias de densas trevas. Deus tem me chamado nessa última hora para trazer o sinal de alerta, avisar as pessoas, através do evangelismo pessoal, através das redes sociais, dizendo: olha, a Bíblia está se cumprindo, abra os teus olhos, olha, levantes a cabeça, olha, não fique prostrado ou prostrada assim desse jeito, olha, observe o que está acontecendo. Mas as pessoas, lamentavelmente, não estão dando crédito àquilo que a Bíblia fala. E diz a Bíblia Sagrada que então, naquele tempo, Deus disse: enviarei água sobre a terra, e 40 dias e 40 noites vai chover. Deus levanta Noé, e Noé começa a fazer uma arca. Olha, isto é um absurdo, fazer
uma arca, uma navegação com tamanha estrutura para de entrar milhares de pessoas naquela época. Porque até então não chovia sobre a terra. Diz a Bíblia que caía orvalho sobre a noite. E quando Noé começa a fazer a arca, que ele diz para as pessoas que Deus tinha falado com ele, houve zombaria, houve pessoas incrédulas, pessoas que até então diziam para o velho Noé: Noé, você está muito velho, você está ficando louco, até hoje não choveu sobre a terra, nunca vimos chuva alguma, e agora Deus falou contigo. Que Deus é esse que falou contigo? Que vai chover 40 dias e 40 noites. E, para te chamar a atenção mais de perto, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, há mais de 2000 anos está sendo anunciado que Jesus vai voltar para buscar um povo, vai ter um arrebatamento. E a palavra arrebatamento no original quer dizer tirado com força do meio. Vai ser tirado com força do meio desse povo, dessa terra. Um povo santo, um povo zeloso e um povo de boas obras. Aqueles que estão dando crédito. Uma palavra que tem me chamado muita atenção é sobre a incredulidade de coração. E a Bíblia diz, eu não canso de mencionar, Marcos 16:15, quando Jesus diz para os seus discípulos: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando daqueles que crerem. O destino vai ser terrível daquelas pessoas que não crerem. Os incrédulos. Aqueles que não acreditam que a segunda vinda está próxima. Aqueles que não acreditam no arrebatamento da igreja. Eles se perguntam uns aos outros, como pode? Como pode um povo ser tirado da terra? Como podem eles desaparecerem? Assim aquele povo do tempo da antiguidade também dizia para Noé: Noé, aquieta o teu coração, Noé. Como que uma embarcação dessa envergadura, deste tamanho, se chover por acaso, vai ficar flutuando, Noé? E Noé foi pregando por 120 anos. E agora estamos pregando a palavra do Senhor, desde os profetas até hoje, há mais de 2000 anos. A incredulidade é uma coisa terrível diante dos olhos de Deus. Por quê? Porque as pessoas fazem pouco caso. E algumas pessoas já me disseram: mas a Bíblia foi escrita por homens. Exatamente. Mas por homens diferenciados. Homens que confiavam e acreditavam no Deus Todo-Poderoso. A Bíblia não é um livro qualquer. A Bíblia, na palavra, vem de biblos, coleção de livros, enciclopédia. São 66 livros. São 66 livros. 27 no Antigo Testamento e 39 livros no Novo Testamento. Profetas,
homens que viveram datas distantes uns dos outros, falaram coisas semelhantes. Homens com diferença de 1000 anos um do outro, falavam coisas que somente através do Espírito Santo para relatar sobre a palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada é a bússola do cristão. É ela que mostra o caminho da verdade. A Bíblia Sagrada é ela que mostra para onde, aleluias, o crente deve colocar a sua fé. A Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, diz Paulo na sua epístola a Timóteo, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, diz a Bíblia Sagrada. E ela é apta para discernir até os pensamentos dos homens e adiantrar e separar nas juntas e medulas. Ó Deus glorioso! A Bíblia diz, não sou eu que digo, Deus falando através da sua palavra, o meu povo se perde por falta de conhecimento. E este conhecimento em que Deus está falando não é conhecimento terreno, não é a escola dos homens aqui na terra, não é da faculdade dos homens aqui da terra, mas é da faculdade celestial, através do nosso professor, que se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem que ser o nosso professor. É ele que nos ensina, é ele que nos guia. E a Bíblia diz mais, que ele geme com gemidos inexprimíveis, colocando diante do Pai cada pedido de oração dos seus filhos. E o mundo em que nós estamos vivendo, e eu agradeço a Deus todos os dias, e eu digo, Senhor, meu Deus, esta é a geração mais privilegiada da face da terra. Meu Deus, como Paulo gostaria de estar vivendo nossos dias. Se o apóstolo Paulo estivesse vivendo em nossos dias, ele correria 24 horas, sem parar, falando do arrebatamento da igreja, falando da segunda volta do meigo nazareno. O apóstolo tinha tanta confiança na segunda vinda de Jesus, que ele disse na Epístola aos Coríntios, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Ô apóstolo Paulo! E quando me vem à memória, na passagem de Atos dos Apóstolos, de quando Paulo e Silas iam para o templo, quando eles iam indo para o templo para orar, e ali na beira do caminho, estava aquela jovem possessa de espírito maligno, de adivinha. E os homens usavam aquela jovem, com aquele espírito de adivinha, para adivinhar as causas das pessoas e para ganhar dinheiro. E quando Paulo e Silas vêm vindo, aquela mulher diz bem assim, eu vejo que aqueles homens que vêm vindo ali são santos homens de Deus. O inimigo falando na boca daquela mulher, para traçar elogios na vida de Paulo e Silas, pensando que eles não tinham discernimento do Espírito de Deus. Mas Paulo e Silas já tinham passado por outras vezes pelo mesmo lugar. E aquela mulher estava ali. Mas naquele dia foi um dia apropriado,
de que diz a Bíblia Sagrada que Paulo repreende aquele espírito maligno, aquela mulher fica liberta, volta ao seu estado normal. E aqueles homens indignados por estarem ganhando dinheiro com aquele espírito maligno, e tem muitas pessoas hoje, até mesmo dentro da igreja, sendo usado por espíritos malignos para tirar dinheiro do povo. Temos andado, temos conhecimento da verdade da palavra do Senhor, assim como aquele espírito elogiou pensando que Paulo e Silas iam passar de largo, e que ela iria ficar sendo usada por aquele espírito e os homens ganhando dinheiro. Mas naquele dia aquela mulher ficou liberta. E diz que aqueles homens pegaram a Paulo e Silas, prenderam, levaram à prisão. E diz a Bíblia Sagrada que lançaram eles na prisão, no cárcere inferior, e o acorrentaram no tronco. Talvez ali com seus tornozelos doendo. Talvez ali eles perguntando para Deus: Senhor, o que nós fizemos de errado? Tem pessoas neste exato momento que muitas vezes perguntam para Deus: Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? O que eu fiz de errado, Senhor? É que você não fez nada de errado. É que você tem afrontado ao diabo. É que você tem ganhado almas. É que você tem feito aquilo que Deus tem te mandado. Assim como Paulo e Silas estavam fazendo a obra do Senhor, indo para o templo para orar. E eu quero fazer uma pergunta que talvez muitas pessoas, aleluias, vão se perguntar a si mesmo. E lá preso, Paulo e Silas, diz a Bíblia Sagrada que por volta da meia-noite, oh glória, aleluias, e por volta da meia-noite ali preso, diz a Bíblia Sagrada que Paulo e Silas começaram a louvar a Deus. Meu irmão, minha irmã, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa a luta em que você esteja passando, não importa o problema em que você esteja passando, dê um lugarzinho para o Espírito Santo. E mesmo na tua prova, comece a adorar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Abra os teus lábios, a tua boca e diga: Deus, mesmo na prova, mesmo na luta, mesmo na tempestade, mesmo na enfermidade, mesmo na angústia, mesmo desempregado, mesmo desempregada, eu vou adorar a Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando eles estavam louvando, as portas do cárceres, de todos os cárceres se abriram e os presos não fugiram. Isto é um milagre, isto é um mistério muito grande. Abriram-se todos os cadeados, as correntes das prisões, e os presos não saíram. Naquele tempo não tinha luz elétrica, era com candeeiros, e tinha os guardas que cuidavam então das celas. E diz a Bíblia Sagrada que o carcereiro estava dormindo e acendeu a luz, acendeu a lamparina, e quando ele viu as portas dos cárceres todas abertas, diz que ele puxou da espada para se matar. Talvez ele pensou naquele exato momento: o meu chefe que me paga para cuidar, e agora estão todas as portas abertas das cadeias, o que será de mim? Eu vou ser demitido, vou perder o meu emprego. Aleluias! Mas Paulo e Silas estavam ali, dois servos de Deus, dois homens de Deus estavam ali, dentro das celas, e as correntes se abriram, e eles disseram assim para o carcereiro:
não te faças mal algum, porque estamos todos aqui. Oh, glória! E ele faz uma pergunta e ele diz, porque ele reconheceu naquele exato momento em que Paulo e Silas eram um homem de Deus, eram um servo de Deus. E ele fez uma pergunta, e ele diz para Paulo e Silas, o que farei para herdar a vida eterna? O que farei para herdar a vida eterna? E Paulo responde, aleluias, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Crês tão somente no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. E foi o capítulo 15, versículo 5 da parte B que eu li. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Tem pessoas que estão andando por aí, estão acreditando na sua religião, estão acreditando e confiando na sua placa denominacional. Mas sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. E se você vai continuar lendo no livro de Atos dos Apóstolos sobre o carcereiro, diz a Bíblia Sagrada que ele se converteu. Ele também ganhou a sua família. Aleluias! E foi um seguidor de Jesus. E aí você faz uma pergunta, meu irmão ou minha irmã que está ouvindo. Senhor, por que tanta luta? Senhor, por que tanta prova? Sabe por quê? É porque Deus tem levantado pessoas nesta última hora que não se intimidam de levar a palavra, que pregam a palavra do Senhor a tempo e a fora de tempo. E por pregarem a palavra do Senhor, muitas vezes elas são confrontadas. Quando você prega a palavra da verdade, ela entra como que uma flecha no coração das pessoas. E elas têm o desejo de ser igual a você. Olha, essas pessoas, muitas vezes, nossos amigos e nossas amigas, elas podem dizer bem assim, pois é, eu conheci o fulano antes, eu conheci o Beltrano antes, olha como a vida dele mudou, olha como a vida dela mudou, olha que agora a vida dela é diferente, olha que a vida dele agora é diferente. O que é isso? Isto foi o nosso Jesus. Isto foi o encontro que essa pessoa teve com o nosso Jesus. E ao se encontrar com Jesus, a vida da pessoa nunca mais vai ser a mesma. A Bíblia fala ainda no Evangelho de João, no capítulo 4 do Evangelho de João, sobre a mulher samaritana. Diz a Bíblia Sagrada que esta mulher ia por volta do meio-dia a tirar água ali no poço que Jacó tinha feito. Por que aquela mulher ia nesse horário? Porque nesse horário as pessoas estavam na hora do almoço, estavam na hora de fazer a comida ou de servir a comida. E ela de vergonha, porque ela era uma mulher mal falada. Ela era uma mulher que já tinha tido, então, 5 maridos. E ela tinha outro, ela era amante de vários homens. E a coisa não dava certo e ela tinha vergonha, então. Né? Ela tinha vergonha. Porque naquele tempo não tinha água encanada como nós temos hoje. Abria a torneira da cozinha. Não. Eles iam para os poços buscar água. De balde. Os baldes eram amarrados em cordas. E deixado ele descer na profundeza do poço e depois puxado para tirar água. Então aquela mulher pega ali um cântaro. Ela pega ali um cântaro e vai buscar água. E quando ela chega lá, quem está no poço? Jesus, um pouquinho atrás do capítulo 4 ali, no início, ele disse para os seus discípulos, você tem alguma coisa para nós comer aí? Talvez cansado da viagem, né? Dizer, não temos. Jesus sabia que não tinha. Então vocês vão até a cidade comprar, que eu vou ficar por aqui no poço. E eles foram.
E diz a Bíblia que quando eles voltaram de lá, eles ficaram admirados de Jesus estar conversando com uma mulher. E aí Jesus, com sede da caminhada, ele diz para a mulher samaritana: ei, mulher, dá-me de beber? E a mulher responde bem assim: como tu, sendo judeu, e eu samaritana, tu me pedes de beber? Tu não sabes, olha ela dialogando com Jesus, sem conhecer Jesus, sem saber quem era Jesus, mas alguém já tinha pregado para ela e falado de Jesus. E os samaritanos e os judeus, eles tinham uma guerra religiosa. Eles não eram amigos, eles eram inimigos. Então ela pega e diz assim: como tu, sendo judeu, me pedes de água? Tu não sabes que os judeus e os samaritanos são inimigos? Aí Jesus dá uma resposta para ela e diz assim: mulher, se tu soubesses quem te pediria, tu me daria, e eu te daria uma água que jorra para a vida eterna. E a mulher fica, naquele exato momento, um pouco meio perplexa. Aí Jesus diz para ela assim: vai, busca e traz aqui o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. Jesus disse assim: bem falastes, porque já tiveste 5, e agora o que tens não é teu, quer dizer, é amante. Ele não é teu marido. Ele é um amante. Talvez até aquele homem fosse casado, aquele com que ela estava vivendo com ele. E ela disse: eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tu és profeta. Aí ela creu. Aí ela acreditou. Aí ela confiou. Sabe o que quer dizer para você? Tem momentos que Jesus tem que adentrar na nossa ferida, né? Tem momentos que Jesus tem que revelar os nossos segredos. Tem momentos que Jesus tem que adentrar no profundo da nossa vida para dizer coisas que estão lá, que só nós sabemos. Perdoe. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão? O que eu quero dizer para você, minha irmã? De que o Senhor Jesus Cristo, o que Ele quer? Ele quer salvar as pessoas. Ele tem as suas ocasiões. E aí diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher: então dá-me de beber desta água, para que eu não volte mais aqui nesse poço buscar água. Só que a água de Jesus é uma água diferente. É água que sacia a sede espiritual, que jorra para a vida eterna. E diz a Bíblia Sagrada que aquela mulher sai pelas ruas da cidade, adianta na sua cidade e começa a dizer para as pessoas: vem e vem até o poço de Jacó e conheça um homem. Não será esse o Messias? Não será esse o Nazareno? Porque ele contou toda a minha vida e eu nunca tinha visto ele até então. E ela virou uma missionária, evangelizando. E diz a Bíblia Sagrada que já não era pelo que ela dizia, mas é pela mudança de vida com que ela teve, pelas palavras que ela estava falando com verdade. Aleluia, eles foram até Jesus e muitas almas se converteram, muitas almas se renderam. E o que precisa para essa sociedade não é de religião. O que precisa para essa sociedade dos dias atuais não é ter uma grande igreja, não é ter um grande templo, não é se aprofundar na teologia, não. O que precisa para essa sociedade nos dias em que nós estamos vivendo é ter um encontro real com Jesus Cristo. Todas as pessoas que se aproximaram dele, que tiveram um encontro real com ele,
a sua vida mudou. Nós vimos também, e já estamos chegando na parte final do programa, nós vimos ainda também no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, quando se aproxima dele, né, um grande homem da lei, se aproxima dele ali, Nicodemos. Nicodemos se aproxima de Jesus, um homem da alta sociedade. Um homem da alta sociedade se aproxima de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele. Bom só um que é Deus, meu Pai. Ele não pegou para ele a bondade. Bom é só um. Te é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Bom, mas Nicodemos era um homem letrado, era um homem estudioso, era um homem conhecedor das leis. E diz a Bíblia Sagrada que ele disse, Senhor, como pode um homem já avançado em idade, como pode um homem velho nascer de novo? Confundiu a mente dele. E Jesus disse, não, Nicodemos, não é nada disso que você está pensando. Não, Nicodemos, essa tua sabedoria terrena, essa tua sabedoria que tu tem, que tu buscou aqui no homem, que tu buscou das coisas da terra, não te fez conhecer a meu Pai. Não te fez conhecer a mim, Nicodemos. Tu precisa nascer da água e do Espírito. Tu precisa, Nicodemos, é morrer a velha natureza, é ter uma natureza nova. Nicodemos, não é voltar no ventre da mãe, não. Tu não estás entendendo. Essa sabedoria humana que tu tem não te deu o conhecimento das coisas espirituais, das coisas que vêm lá do alto do meu Pai. E ainda tem muitos Nicodemos que estão precisando ter um encontro real com Jesus, de ter a sua vida mudada por Jesus. E diz a Bíblia Sagrada que Nicodemos se converteu. Nicodemos também passou a ser um seguidor de Jesus. E talvez nós éramos também como Nicodemos, né? Nós éramos religiosos, tinha conhecimento das coisas terrenas, mas esquecemos das coisas celestiais. E que Deus abençoe aí a nossa irmã Simone, que Deus abençoe a nossa irmã Bruna Santos, que está também nos assistindo. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs que nos dão a honra de estar conectados conosco. No final de cada programa estaremos orando, que é o que nós vamos fazer agora. E você faça o teu pedido onde você está. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei qual é o teu pedido que você precisa de pedir para Deus. Eu quero orar por você. Quero orar com você nesse exato momento. E convidando você a estar junto conosco, conectados. Todos os dias, a partir das 9 horas, de segunda a sexta-feira. Estaremos aí na nossa live ao vivo. Depois também você pode nos assistir no nosso canal do YouTube, Pastor Raimundo Clenir. E também pedindo para nós o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM, né? Que você pode baixar o aplicativo ali no teu celular, no teu trabalho, na tua casa, no teu passeio, na tua viagem. Você estará escutando ali o programa e também ouvindo louvores 24 horas. Então nós vamos orar, agradecendo a Deus por tudo e convidando aqueles nossos irmãos da cidade de Osório a estar conosco nessa noite em mais um culto de ensinamento da Palavra de Deus, né? Ali na nossa igreja, Assembleia de Deus Internacional Nova Vida com Jesus, no bairro Medianeira, na rua Bento Francisco de Oliveira, número 128. Oramos então, meus irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, chegamos na Tua presença, Pai. Como Teu servo, como Teu filho. Eu quero Te agradecer por esta oportunidade que o Senhor nos tem concedido. Pelo Teu grande amor, pela Sua infinita misericórdia e graça. Perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas. Talvez muitas vezes a nossa falta de fé, Senhor. Deus querido, se alguma pessoa que está nos ouvindo nesse exato momento estiver enfermo, que o Senhor possa curar.
dor na coluna, nos nervos, nos ossos, nas juntas, nas medulas, dor de cabeça, em nome de Jesus, vai embora. Nós ordenamos pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, fraqueza no corpo, pessoas que não dormem descansadas, pessoas que têm sonhos terríveis, pessoas que têm depressão, pessoas que sofrem de enfermidades raras. Pai querido, Pai amado, adianta dentro dos quartos de hospitais, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está desenganada da medicina, Senhor. Ó Deus, o Senhor é um Deus que ressuscitou a Lázaro e pode ressuscitar essa pessoa que está em estado terminal também, Senhor. Deus, nós queremos apresentar para Ti, Senhor, a nossa nação brasileira. Queremos apresentar para Ti também, Senhor, a nação de Israel. Tende misericórdia, Senhor, daquele povo escolhido Teu, Pai. Dá-lhes a cada um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria. Eu te peço, Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, fiquem com todos. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe teus filhos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se Jesus não voltar, até amanhã no mesmo horário, às 9 horas, com mais um programa A Voz do Pastor, com seu amigo, pastor Raimundo Clenir.